recente pesquisa realizada pelo nosso canal com roteiristas e outros profissionais ligados à criação audiovisual, os temas mercado de trabalho e gestão de carreira são disparados os que mais geraram interesse. A gente está saindo de um período de um certo desmonte da cultura e gradativamente a gente quer retomar os nossos projetos, por que não dizer os nossos sonhos de ver as nossas histórias saírem das gavetas. A gente quer olhar para o futuro e por isso trouxemos aqui uma sumidade no assunto para falar sobre como vencer esses desafios. E como sempre, estamos aqui mais uma vez, eu e minha amiga Paty Vicentini. Tudo bem? Tudo bem. Vamos para mais um. Querido, bora, porque nossa convidada de hoje, ela já atuou como produtora, consultora, professora, ela foi parecerista de projetos e editais públicos e também de rodadas de negócios com players internacionais e nacionais. Ela hoje é a ponte que conecta o mercado e talentos do audiovisual. Olha que interessante. Mari Brasil tá aqui com a gente. Oi, muito obrigada pelo convite. Bem-vinda! Obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra. Uma honra imensa receber você aqui. Sinta-se à vontade. Eu tô nervosa, né? Porque eu nunca acho que fiz nenhuma entrevista que fosse gravada assim, né? Eu falo muito com a turma de podcast, mas não tinha vindo a um videocast, na verdade. E é muito louco, porque a gente atrás da câmera vai que vai, né? Aí bota a gente na frente e fala, eu faço o quê? E agora? A gente sabe mandar lá atrás, mas na hora que a gente vai na frente e fala, ah, tá, é assim, é difícil também, né? Eu travo, fico nervosa, mas eu acho que quando a gente também fala de um tema que a gente gosta bastante, eu acho que são vocês que vão precisar me interromper. Tá tudo Não, certo, fica tá à vontade. em casa. Aqui tá em casa, pode trazer toda a sua contribuição pra gente. E para começar, Mari, eu queria que você falasse então um pouco sobre os desafios do mercado para os roteiristas hoje no Brasil. Acho que para a gente começar, acho que é importante a gente levantar esses pontos, porque você vem também para solucionar um pouco dessas questões, né? Eu ia falar justamente isso. Eu sou produtora, a minha base é de produção. Eu comecei nos anos 90 lá na O2, no set, fazendo publicidade. Aí fui crescendo e tal. E de 2012, na verdade desde 2005, eu atuo mais como executiva em projetos que naquela época a gente falava de projetos de conteúdo, quando as produtoras de publicidade queriam ter o departamento de conteúdo. De 2012 para cá, o foco foi o desenvolvimento do projeto. Porque até então, quando você está na publicidade, o roteiro chega pronto. A gente tinha terminado uma indústria que estava se reconstruindo, que era do cinema independente. E no cinema, a gente tem muito um filme onde a pessoa escreve roteiro para ela mesma dirigir. E aí a gente chega em 2005, né, depois de 2001, quando a Ancine foi regulamentada, o Fernando Henrique criou a Ancine em 2001, houve a regulação da TV a cabo. E aí começaram a vir demandas que eram de canais a cabo para se produzir séries ou programas para esses canais a cabo. Então era para o GNT, para o Multishow, para o Futura, para HBO, para Fox. Foi a hora que começou a ter uma abertura de produção independente para esse perfil de projeto. Só que quem atende esse perfil, né? O GNT não tem estúdio, o Multishow não tem estúdio. Quem atende a eles é a produção independente. Quando a produção independente atende eles, era uma turma que vinha da publicidade dos anos 90 ou anterior ao cinema independente. Eu era a turma do cinema independente. E aí a gente tem eu falo que ali foi a guerra entre a turma do rádio e TV com o cinema. Uhum. Porque quem fazia rádio e TV ia trabalhar nas emissoras, que era a SBT, a Globo, né? Era a porta. Quem fazia cinema, queria fazer cinema, não tinha cinema, fazia muita publicidade. A publicidade usava 35mm, 16mm e tal. Então, quem é o roteirista? Você tinha dentro das emissoras, a maior escola que a gente teve foi a Rede Globo, que formou muita gente de roteiro, só que eram profissionais fixos dentro das emissoras. Eram praticamente formados por aquela emissora, né? Sim. Um perfil muito específico, muito né? específico que tinha, né? E tem as oficinas, exato, que eles promoviam internamente. Então, a Globo foi a grande janela ali de oportunidades e foi a grande criadora de muitos roteiristas. No mercado independente,
que se fazia cinema, a gente vinha muito desse cinema, dessa escola europeia, francesa, né? Nossa, de um filme de Glauber Rocha. Não é que o Glauber era roteirista para terceiros. Não, o Glauber escrevia o que ele dirigia o que ele escrevia. Então, esse profissional de roteiro ficou meio num limbo. Tanto que houve a união das associações de roteiristas, porque eram duas. Era uma associação de roteiristas de cinema e a associação de roteiristas de rádio e TV. E eles se uniram depois e refundaram como ABRA, que é o que a gente tem hoje. Então, essas mudanças todas do mercado trouxeram muitos desafios. E para mim, a gente tem 2 grandes desafios sempre neste mercado. Um é o desafio político, o outro é o desafio tecnológico. Eu acho que a tecnologia atropelou a gente. Ela veio uma TV a cabo que até então não existia. E os não ficção também, né? A gente pode esquecer que quando não ficção entra de fato, causa outro rebuliço, né? Ele é um outro formato, né? Ele é um formato de consumo. Principalmente reality. Sim. E aí eu diria, então, talvez um terceiro desafio, que é as mudanças que a gente tem de comportamento, Sim. de zeitgeist mesmo, né? A gente tem uma adequação. Mas nessa época a gente vinha de uma retomada do cinema nacional, a Ancine criando a TV paga, regulamentando a TV paga. Em 2012 vem a Lei 12.485, que é a lei que exigia que esses canais a cabo tivessem 3 horas e meia de produção independente na tela por semana. Aquilo fez um boom no mercado. Então, quem era essa produção independente que ia atender o conteúdo de 3 horas e meia, por exemplo, para a Sony? Para a Fox, era a galera da produção independente, que vinha da publicidade do cinema. Tá. Ali tiveram muitos conflitos, mas ali começou a se consolidar a função do roteiro. Quando eu comecei em 2012 a atuar mais como dando consultoria, era uma consultoria de produção executiva mesmo, eu fui para um modelo quase como um advogado. Você não tem dinheiro para ter um produtor executivo fixo, mas eu posso pontualmente trabalhar ali contigo. Isso me permitia ir nos laboratórios, porque a ideia era fomentar e orientar as pessoas como fazer um edital de fundo setorial e tudo mais, por exemplo, né? E muitos laboratórios, festivais de cinema, onde eu atuei ali na avaliação de projetos. E aí eu comecei a conviver muito com os roteiristas. Eram eles que viajavam comigo, porque os produtores geralmente estavam fixos nas produtoras. Existiam poucos cursos de produção. E eu fui criando cursos de produção de temas que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado e nunca tinha me dado, porque não tinha muita formação. Então, alguém podia ter me explicado isso? Então, assim, tudo que eu vou falar daqui pra frente e que eu vou colocar é um ponto de vista. Eu brinco que é baseado em vozes da minha cabeça, mas são as vozes de quem está escutando muita coisa ali e trazendo... São as vozes do mercado, né? Do mercado. São as vozes mas não é a voz das pessoas. Mas que a gente não tome como verdade única nem absoluta, é um ponto de vista, né? Dito isso, a gente tem um mercado, então, que eu vejo, toda essa coisa que eu tô falando do mercado, é pra gente ver os desafios dos roteiristas, né? Todo esse contexto que eu tô dando do mercado. Eu comecei a perceber que os roteiristas tinham dificuldade nas conversas que eu tinha com eles ali nos laboratórios e tudo, e até com as pessoas que estavam participando do laboratório, de entender como negociar aquilo, de entender se aquilo era um bom ou não negócio. E eu comecei a entender alguns motivos do porquê que eles tinham essa dificuldade. Um deles é porque essa é uma profissão, em teoria, nova, como exclusiva roteirista, carreira de roteirista. Não é um roteirista que vai dirigir o seu próprio filme, nem é um roteirista que está fixo numa emissora. É um roteirista que vai escrever para terceiros no mercado independente. Então, como cobrar, como fazer, né? Isso é um bom negócio ou não? Como o roteirista não está num set, quando você está num set, você circula, você tem várias pessoas ao seu lado, você troca sobre realidades. Sim. O roteirista está dentro de casa ali e a sensação que eles me diziam era: eu me sinto isolado e sozinho. Aí liga para um amigo ou não, mas fica sem saber se está fazendo uma pergunta equivocada ou não. E eles falavam da importância dessa função de uma pessoa que fizesse essa parte negocial e trouxesse esse olhar para eles do mercado e caminhasse junto com eles. Esses eram os 3 desafios que eu sentia. Eu não via sentido abrir uma agência ali, porque era uma época do fundo setorial. Aí a gente teve um atropelo, era o fundo setorial e que você fazia com seu colega diretor, que era teu colega produtor, e as pessoas iam se unindo muito pelas relações. E eu sentia que isso era um corte muito abrupto de passo, por exemplo. Mas quando a gente tem 2 grandes mudanças a partir de 2016, quando a gente começa a ter mudanças políticas no Brasil,
começam a finalizar os incentivos públicos, que fomentava toda essa produção independente. E, ao mesmo tempo, uma mudança de tecnologia com a chegada da pandemia e a consolidação do streaming, a gente viu 2 baques ali. Um deles foi a ausência de políticas públicas. Ou seja, esse mercado inteiro independente dependeria de financiamento direto agora para conseguir sobreviver. E quem vai financiar isso diretamente? Os canais a cabo não estavam financiando, né? Eles tinham incentivos também. Tudo que você produzia era artigo 39 ou 3º A. E aí você tem uma Ancine paralisada. Ninguém fechou a Ancine, mas ninguém respondia e-mail na Ancine. Exatamente. E aí você chega com os streamings, justo na época que a pandemia consolida esse jeito de consumir o audiovisual, e aí tem uma mudança de comportamento e de perfil de projeto, talvez, que você queira ver. O streaming traz uma nova demanda com financiamento próprio, mas também com outros modelos de negócios. Mas foi o que salvou. Porque para 90% da equipe, tanto faz se o dinheiro está vindo de recurso público ou de um streaming. Eu, por exemplo, se sou uma figurinista num projeto, eu tenho a semana tanto e vou receber isso, acabou. Para quem é de roteiro, muda tudo. Se isso é financiamento público, se isso é financiamento privado. O modelo de negócios do financiamento da obra interfere o quanto você vai conseguir ou não seguir com aquela propriedade da sua criação e tal. Então, assim, o modelo de negócios do streaming na chegada deles no Brasil foi muito de cima para baixo, né? Eles vieram e impuseram contratos, mas eles tinham dinheiro. Então, ali era, eu quero trabalhar. Sofia, né? Quem tá do lado de cá é o outro. E eles abriram oportunidades de mercado, né? Perfeito. Aí você fala, poxa, eu tenho aqui, tem um lugar para trabalhar, porém eu preciso aceitar todas as regras. Perfeito. E aí, nos últimos laboratórios, o que aconteceu? Os roteiristas que circulavam ali comigo estavam assinando contratos. Os primeiros contratos, que foi a Netflix, a primeira streaming a se consolidar no Brasil. E aí virou uma complexidade de contrato que eles falavam, uau. Teve até uma pessoa que... o que está escrito? Era quase uma tradução e legendagem que a gente fazia. E eu, informalmente, com eles falava, olha, isso está dizendo isso. Não quer dizer que é ruim. O que eu percebi, assim, que eles precisavam ter mais clareza do que eles estavam assinando. Ter mais consciência sobre o que era aquilo. Estando você ciente, estando você de acordo, beleza, segue o baile. Então, a agência veio pós... troca política no Brasil, pós-pandemia, a gente abriu em março de 2021, vai fazer 4 anos agora. A ideia era agenciar pessoas de roteiro exclusivamente e fazer as negociações. Então era estar junto, trazer o mercado e proporcionar mais segurança e consciência do que ela estava fazendo. Aí esse era o desafio. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Ter consciência do que você está assinando, ter consciência de que o mercado, conforme ele financia aquela obra, isso vai interferir no seu modelo de negócios com o seu projeto pessoal, e ter consciência de como o mercado tá. Porque, de novo, eu acho que eu tô dando 10 passos na pergunta que você fez do desafio, porque eu acho que todo esse contexto faz a gente entender aonde está pegando o desafio deles, né? Muito. Então, acho que a gente pode até evoluir um pouquinho mais de pensar como o mercado está agora, para poder entender quais são os desafios hoje. Exato. Porque é uma dinâmica que eu vejo que nesses 4 anos de agência, o ano 1 era o boom de salas. Tinha muita sala. E eu imagino que nesse ano 1 foi uma sede, né, dos roteiristas de falar, não, a gente realmente precisa desse agenciamento. Como é que foi isso? Foi recebido assim? Ou não, ninguém sabia se precisava, se não precisava, e isso foi sendo descoberto depois? Eu acho que isso teve uma mudança de mercado geral. Por conta da pandemia, eu tinha pensado nessa agência lá em 2019, foi um ano que eu tive uma oportunidade de morar fora do Brasil e entender um pouco mais o que era o agenciamento, né? Morei na Inglaterra, a Inglaterra agencia todo mundo tem o seu agente, de qualquer função. Então, me deu uma compreensão melhor do que era o agenciamento. Ao mesmo tempo, eu via que na Writers Guild, que na Associação Americana, havia uma grande briga entre os roteiristas e os agents. Aí eu entendi também que existia o agent, que era quem negociava, o manager, quem cuida da sua carreira e dos seus projetos, e o lawyer, que era o advogado. E lá nos Estados Unidos tinha uma questão de conflito de interesse dos agents que
estavam fazendo o que eles chamam de packaging, que era juntar vários talentos da própria agência dentro de um projeto para empacotar aquele projeto e tentar produzir. Se o roteirista está de acordo e tal, tudo bem, mas às vezes se a premissa não é o melhor para o projeto, e sim que sejam talentos da agência, aí vira uma questão. Nesse sentido, eu voltei, teve a pandemia, eu durante o ano da pandemia fui convidada para trabalhar na Abra, como executiva com a Carolina Couto, que era a presidente na época, e eu fiquei 7 meses na Abra, ajudando a estruturar a Abra. E aí encerrei em dezembro, e em novembro, quando eu estava na Abra, eu não falava da agência dentro da Abra de jeito nenhum. Quando eu estava em novembro, mais ou menos, a gente começou a ver um movimento de vários agentes que agenciavam outros perfis de talento, também agenciar mais roteiristas. Não que não houvessem, a própria Fernanda Ribas, né, já tinha alguns roteiristas que agenciava desde 2000 e pouco, né? Mas estruturar o agenciamento do roteirista como uma categoria que tem a agência mesmo e tal, começou no final do ano da pandemia, 2020. Eu, em janeiro de 2021, fiz a reunião inicial para entender quem eu iria agenciar, e aí em março eu lancei a agência. E ali esse movimento vinha das agências já, fechando os nomes e começando a agenciar. E aí eu fui, de uma certa forma, pressionada para pôr de pé, então, esse projeto. E aí eu consegui, em março, abrir com 10. Então, assim, o movimento do agenciamento, eu acho que a chegada dos streamings impulsionou uma profissionalização do setor. Os contratos ficaram mais complexos para as equipes como um todo. E os agentes que tinham elenco como chefe, e ainda tinham outros, a própria Carol Condé, Ilana, eles tinham outros talentos também, fotografia, direção geral, que eles chamam de off-screen, né? Começou a ampliar o perfil de profissionais a serem agenciados ali naquele momento, e acho que quem trouxe isso foi a complexidade dos contratos dos streamings. Então, os streamings, quando eles chegam no Brasil, a Netflix já estava antes, mas quando os outros streamings chegam e consolida-se na pandemia o uso do streaming, eles apostam no mercado brasileiro para entrarem e ver como vamos produzir. Então, vinham muitas salas de roteiro, muitas demandas de produção, e isso foi ótimo, porque numa ausência de Estado, foi isso que ocupou e deu trabalho para muita gente. Sim. Aí agora eles começam a entender melhor o quanto eles vão investir ou não, e aí o mercado muda, porque aquilo era um primeiro momento. Então, nesses 4 anos, eu comecei com um aquecimento muito grande. Tinha gente que era 2, 3 projetos e você recusando, porque ele não dava conta. Existiam muitas salas. Hoje não está assim. Hoje eles já definiram mais um pouquinho o quanto eles investiram ou não, vão investir ou não. Perfeito. Entendi. Então, toda essa trajetória culmina nesse período pós-pandemia. Perfeito. Em que você começa a recrutar, né, esses profissionais e fazer essa ponte. O que você estava buscando? Né, eu pensando como roteirista. O que eu tenho que ter como premissas técnicas, comportamentais, né, o arcabouço? O que você busca, né, nesse roteirista, ou pegando no momento em que isso aconteceu, o que você estava buscando ali, e fazer esse comparativo, né? Mudou muito, não mudou? O que ainda se busca é o que ainda se busca? O que eu preciso fazer para ter mais penetração, para conseguir, né, participar dessas salas, participar desses desenvolvimentos? Tá, é o que o mercado busca, não o que eu busco como agência, certo? O que você busca para agenciar e o que o mercado espera que esse profissional atue ou pratique dentro das salas. Eu, na busca do agenciamento, eu diria, para ser bem seletiva aqui, separar bem. Na busca do agenciamento, eu acho que assim, a agência ela surge com algumas pessoas de roteiro comigo. Então, naturalmente, já vinham essas demandas para mim. Eu não queria estar sozinha, eu gostaria de alguém me orientando numa negociação, eu gostaria de saber que aquilo diante do mercado não é uma contratação ruim, fazer tradução e legendagem, praticamente. E pensar na carreira e nos projetos pessoais. Alguém para trocar de forma transparente sobre carreira e tudo mais. Olha só, Então, para mim, a junção do trabalho da agência, ela consolida aquelas 3 coisas que o mercado americano traz. O agent, o lawyer e o manager. Tanto que eu questionei um pouco se isso era o agenciamento. O Brasil não tem uma estrutura efetiva do que é o agente. Cada vez mais está se profissionalizando, porque tem gente trabalhando muito e há muito tempo com a gente já. Mas é um agenciamento diferente, por exemplo, do elenco.
a maior expectativa para quem queria entrar na agência é que eu trouxesse oportunidade de trabalho. E eu alinho muito, e eu vou usar uma frase que a Letícia, que eu agencio, fala para mim, que é: não é uma questão de tirar sonho, é uma questão de alinhar a expectativa. Eu alinho muito o seguinte, vamos supor, uma pessoa mesmo que eu agencie, que seja chefe de uma sala de roteiro. Na hora que ela vai montar a equipe, ela não liga para os agentes e pede indicação. Nem a produtora, nem os players. De forma geral, todo mundo já sabe com quem quer trabalhar. É muito diferente de um agenciamento de elenco, que você tem testes para a pessoa passar. Não há os testes oficialmente aqui. Então vem muito das relações das pessoas. Então a expectativa de que eu traga trabalho foi a primeira coisa que eu disse: olha, vocês mesmos se contratam. É a pergunta que eu me faço toda segunda-feira. Eu abro a minha agenda na segunda-feira, vejo quem tá com trabalho e quem tá sem, e me pergunto: quem contrata roteirista baseado em quê? Eu tô sempre me trazendo essa pergunta, refazendo essa pergunta, para eu poder ir entendendo melhor como eu consigo mais oportunidades. Mas isso que para muitos é 100% que é um agenciamento, me arranjar trabalho, para mim é uma parte. Eu acho que tem toda uma grande parte de ser a parceira e trabalhar junto e acompanhar a carreira daquela pessoa, ver as condições contratuais, elucidar, pensar junto, não deixar aquela pessoa sozinha, né? E isso são perfis. Assim como as produtoras têm perfis de trabalho, você fazer um trabalho aqui ou ali é diferente, as agências também. Então, assim, apesar do agenciamento de roteiro já existir exclusivamente de roteirista, eu fui a primeira agência a existir exclusivamente de roteirista. Hoje a gente abre um pouco para direção, porque alguns deles também querem dirigir, e acabou que numa época rolaram alguns trabalhos de direção e fez sentido eu abrir para direção. Já pensei, tem uma diretora de arte na agência, que faz sentido para mim, porque aí no agenciamento eu acho que o que eu busco é assim... Hoje, por exemplo, eu acho que tô com o limite do que eu gostaria de atender no formato que eu posso atender, que eu quero atender. Mas eu procuro ter uma diversidade dentro da agência de pessoas, de tudo, de gêneros que escrevem, de perfil de experiência que elas têm. Eu tenho gente mais iniciante, eu tenho gente mais experiente, eu tenho gente de São Paulo, do Rio, da Bahia, de Recife, do Ceará, de Brasília, de Porto Alegre. Eu procuro ter uma diversidade de pessoas, gêneros, raça, porque eu realmente acredito que há uma busca por pessoas diversas. As salas vão ser melhores se elas forem diversas. E aí tem umas premissas de vida também do que você acredita. E eu procuro aplicar no dia a dia da empresa. Isso é uma coisa do que a agência procura. Então eu não procuro só grandes nomes. Tem várias pessoas ali que não são ainda grandes nomes, mas eu quero muito construir isso com essas pessoas. E eu acredito muito nisso. Dito isso, no que o mercado procura. Eu acho que a gente vem de um momento em que essa busca pela diversidade foi uma busca muito grande. Eu hoje vejo isso um pouco mais retraído. Eu acho que a gente tem é isso que a gente estava falando do contexto do mundo, né? A gente tem uma mudança, a gente tá indo para um momento que eu nem sei o que vem pela frente, de as coisas mais ficando um pouco mais morais, um pouco mais difíceis. Então, essa diversidade, eu acho que lembra quando o ISO 9000 veio lá nos anos 90? Aí, de repente, veio aquele selinho ESG. Temos que ter diversidade, temos que ter preocupação com o meio ambiente, temos que ter... Depois desse momento, desse boom de temos que ter, eu acho que é uma questão agora, a busca pela diversidade, para mim, ela mais do que essa bandeira, deveria ser para trazer essa riqueza dentro da sala. E aí, para mim, assim... Quando alguém vai montar uma sala, hoje, com 4 anos de agência, de um tempo para cá, faz uns 2 anos, assim, eu fiquei bem feliz ao perceber que eu tenho influenciado, eu tenho sido consultada para algumas salas. E muitas das indicações que eu dou, às vezes, tem a ver não só com a questão da experiência técnica da pessoa, porque o roteiro, ele é uma junção de uma criatividade, de um talento de criação e de uma técnica de escrita. Quem escreve um livro não necessariamente escreve um roteiro. Quem escreve longa não necessariamente escreve série. Então tem uma série de nuances técnicas ali para serem consideradas, mas olhando do ponto de vista criativo, ele tem tantas camadas a criação, que para mim, entender quem são as pessoas que eu agencio
faz muita diferença para eu poder indicar. Porque às vezes não é, olha, essa pessoa é de comédia. Ah, Mariana, eu preciso de roteirista de comédia. Tem 5 aqui. Vamos imaginar que dos 5, os 5 têm o mesmo perfil de experiência. Todos têm 10 anos. Por que eu vou indicar X ou Y? E para mim tem a ver com as pessoas e com as bagagens daquelas pessoas. Então, por exemplo, que temas interessam aquelas pessoas? No site lá eu coloco no perfil, para além de gêneros, temas. Eu me interesso por isso. Tem uma coisa da agência que, quando a pessoa pede o currículo mais completo da pessoa, tem dentro o que eu chamo de bioafetiva, que é uma apresentação daquela pessoa em primeira pessoa. Que legal. De onde ela vem, o que ela gosta. Então, o que essa roteirista que está indo para essa sala lê, assiste, consome, o que ela faz, tem de hobby, o que ela faz de lazer, e às vezes é isso que conecta para mim para um trabalho. Sabe, isso tudo tá me fazendo pensar numa coisa que é, porque você disse agora sobre o medo, né, do que tá acontecendo no mercado, para onde as coisas vão, mas também o que eu sinto às vezes é, você tem uma empresa na tua mão, você criou e toca uma empresa com valores. Quando você fala da diversidade e da forma humana que você trata cada um dos seus agenciados, você está tratando eles como pessoas. E não como mais um número ou um nome ali. Nossa, essa pessoa tem nome, essa pessoa não tem. Não, todas elas são pessoas e cada uma tem uma história para contar. E querendo ou não, eu acho que é uma retroalimentação de você ter uma empresa com esse valor para oferecer para o mercado e para fazer com que as pessoas pensem. Você tem um relacionamento muito bom com players também. Então, por mais que talvez você não esteja nesse momento prometendo essas oportunidades para os seus roteiristas, você tá ali trazendo isso para o mercado. Tipo, olha, que tal se você olhasse para essas pessoas e visse que elas têm histórias para contar, com pontos de vista diferentes, com lugar de fala. Eu acho que isso estimula, querendo ou não, essas contratações. Entende? É intenção. Não tô falando de venda mesmo, de meta, de cumprir meta e tal. Mas é uma intenção muito importante pro mercado que poucas empresas têm hoje em dia. Mas tem essa questão da diversidade, de querer ter diversidade. É diferente nesse ponto. Não é só a diversidade pela diversidade. É realmente olhar a narrativa. É olhar que cada um tem a sua história para contar seus ali. Valores, né? Aquilo para contribuir. Eu acho que tem umas coisas assim, aí depende de cada um também. E eu digo, não existe empresa boa, empresa ruim. Eu acho que são perfis de pessoas. Eu, de uma forma geral, por isso que eu falo que eu não quero crescer, não quero... Porque senão eu me distancio deles. Sim. E eu quero ser uma pessoa próxima a eles, né? Pouco antes até a gente começar a gravação, eu mencionei pra vocês, eu tenho um encontro mensal com cada um deles. Eu, de verdade, olhando até pra quando eu produzia nos anos 90, eu tinha que ter pelo menos uma semana de pré-produção. Hoje em dia, uma semana virou um dia. Sim. Porque hoje você faz o teste online, antes não dava tempo, então você precisava de mais tempo pra fazer as coisas. Eu acho que a gente vai entrar num colapso. Isso não é viável. Não é possível a gente continuar fazendo um trabalho desse jeito. E para trabalhos técnicos ainda há essa dificuldade, para trabalhos criativos, então, para mim, é mais um colapso maior ainda. Então, eu questiono coisas, assim, eu busco ter pelo menos 3 contatos por semana com alguém do mercado, produtoras, players, uma pessoa de direção, pessoas que não são agenciadas, para falar sobre trabalho e para escutar. Por que vocês, produtores, estão fazendo assim? Por que a gente, de uma forma mais institucional e menos sobre uma contratação? Passei agora, por exemplo, uma contratação com a tua produtora, não foi legal, foi truncada, foi difícil. E o termo que eu tenho escutado nos últimos 2 anos é violento, agressivo. Tem sido processos difíceis. Então, esse conceito humano e tudo mais, são propostas minhas ali. Sim. Agora, no mercado, são valores. E aí, na agência, tem esse perfil. A minha intenção é que as pessoas tenham várias opções de agenciamento. Eu acho que o agenciamento, ele elucida muita coisa para muita gente. É uma profissionalização do setor mesmo. Eu sou produtora, tenho muitas amigas pessoais produtoras, e eu vejo que existe às vezes a percepção de que o agente dificulta. E isso para mim é um mito. Porque a gente conversa tanto com eles ali, eu esclareço tantas coisas para eles, até para eles entenderem as demandas que eles podem ou não, que é um filtro enorme. Então, tanto que na home da agência tá lá, eu quero ser uma ponte, não é uma ponte.
Eu converso muito com as pessoas do jurídico da agência, com a equipe da agência, que a gente não fique, manda minuto pra cá, volta minuto pra cá. E não é uma batalha aquilo. Se eu entender que é uma batalha, eu tô pressupondo que alguém vai perder. Ninguém precisa perder. Um roteirista ter o devido crédito que ele tem que ter, isso não é perda pra produtora. E a gente sente que a gente tem... Então eu tenho buscado essas conversas, porque é isso, eu acho que é um ofício novo, na forma que ele está hoje no mercado, prestar serviço, entrar numa sala de uma série de um terceiro, para abrir alguns episódios de uma coisa que eu não vou dirigir. Isso não é nem o cinema independente, nem é a rádio e TV, nem é nada. Então há uma... Por conta da tecnologia, há uma mudança de modelos de negócios que fazem essa profissão até aumentar, por isso o aumento dos cursos, por isso o aumento de mercado, porque realmente ampliou-se a oportunidade. Agora, acho que a gente pode falar, sim, dos desafios que essas oportunidades de mercado de streaming trouxe com a mudança desse comportamento, e a gente pode falar dos desafios com uma retomada de políticas públicas hoje, no contexto de hoje do mundo, e não há 10 anos atrás, quando a gente tinha políticas públicas, para quem é roteirista, né? Sim, muito louco, né? A gente pensar que a gente tem que defender eventualmente, né, essa autoria, essa participação, esse reconhecimento desse trabalho, né, tendo em vista que é uma batalha, né? Recentemente saiu uma matéria, inclusive a Abra, né, promovida ali pela Abra, das insistentes, recorrentes investidas, né, do canal em tirar os roteiristas do projeto, anular essa participação, ser de uma forma realmente muito... Eu entendo isso completamente desnecessário. Né? A violência acho que vem por aí, né? É muito duro a gente ter que batalhar para a gente poder ter esse reconhecimento de participar de uma obra, de literalmente tirar a obra, né, da ideia, materializar, mas é uma realidade. Né? É uma realidade. Você conseguir colocar, né, um crédito minimamente ali assertivo da tua participação num produto e, quiçá, conseguir, né, ter esse reconhecimento até mesmo financeiro, né, de olha, a obra está sendo exibida, teve N reconhecimento, está sendo reexibida e a gente vai ficando lá atrás, a roteirista vai ficando lá atrás. Exato. Já foi pago, já tá lá, não precisa mais mexer nisso, né? Já criou, né? Já criou e Na verdade, eu acho que aí, que tem duas coisas que eu queria fazer uma consideração. Uma é assim, eu acredito que esse mercado está em formação. Quando eu comecei a participar de laboratórios, daqueles cursos que eu falei de executiva lá em 2012, a intenção era compartilhar conhecimento. Nas trocas que eu faço, eu acredito muito mais, às vezes, no desconhecimento de todos nós que estamos envolvidos nesse mercado do que na má fé, tá? Isso é uma coisa. Eu de verdade acredito e tal. Por outro lado, esse novo modelo de mercado, eu fico tentando ponderar também por que as coisas estão sendo colocadas dessa forma. Então eu queria trazer aqui, queria falar um pouco da relação com os streamings. É bom, porque parece que você tá ali no meio do caminho mesmo, tá mesmo, segurando, né? Nessa ponte. Segurando os dois ali pra não cair. Muito bom. Não, acho que é uma troca de todo mundo que vem nesse movimento. Como a gente vê eu acho que assim, em termos de mercado, é pouco tempo que existe streaming, gente, para consolidar uma indústria. Sim. Pode ser ali, mas meu Deus, e a minha série, como vai ser e tal. Hoje, se a gente for falar hoje, eu vou fazer uma análise bem crua aqui, bem objetiva do mercado de streaming. Aí que eu acho que não é do streaming. A gente vive num mundo que é capitalista. A gente vive num mundo que tem muitas questões. Não é este mercado que tem um problema com isso ou com aquilo. Não é este mercado que está agressivo. Eu acho que o mundo está agressivo. E aí, vamos pensar, se somos capitalistas, então trabalhamos, qual é a premissa? Dinheiro. Queremos dinheiro, né? Esses players de streaming, sua maioria, tirando a Globoplay, vem dos Estados Unidos. Um mercado que tem uma atuação capitalista como bandeira, assim. Ele é muito um símbolo de capitalismo no mundo. Então, a pessoa trabalha na Netflix do Brasil, mas ela responde à Netflix americana. É uma cultura já, né? É uma cultura americana. Então, o que é essa cultura americana? E não vou pegar só Netflix, não. Vamos falar de todos os streamings, né? Hoje, a gente tem 6 plataformas de streaming. Tem 6 não, né? A gente tem 5, porque a Viacom com Paramount fechou operações no Brasil. Aí você tem a Netflix, você tem a Amazon, você tem a Globoplay.
Aí você tinha a HBO, que foi comprada pelo grupo Warner, que foi comprada agora pela Discovery, e a plataforma chama-se Max, e o grupo WBD. E aí você tem a Disney, que comprou a Fox, que era Star Plus. Tem a Apple, mas a Apple acho que não atua muito no Brasil, não, né? Aí tem Hulu e tal. Mas as Brasil. 5 mais atuantes no Brasil são essas, né? Esses 5 grupos, eles estão, todos os canais a cabo estão embaixo de algum grupo aqui, né? De uma forma geral, tirando Netflix e Amazon, que não atuam no cabo. Esses grupos são americanos, né? Eles vêm com essa cultura de lá. Então eu fico sempre observando o seguinte: você tem um país que vai entrar com um novo modelo de negócios. É como o Uber, gente. O Uber chegou com um novo modelo de negócio. Qual foi o drama? Cadê a regulamentação do Uber para não acabar com os táxis? Sim. A minha pergunta é, cadê a regulamentação do streaming? Não veio. E não temos. O Uber precisou ser regulamentado para poder ser consolidado ali e tal. Trazer um equilíbrio de mercado. A gente vem de um contexto político que não trouxe um momento propício para a regulamentação do streaming. E a gente continua nele. Mudança de presidência não é mudança de governo. A gente tem um Congresso e um Senado todo que tem que votar para essa regulamentação acontecer. Então não há uma regulação, ok? Como é o modelo de negócio desses caras? Tirando a Amazon, que é uma empresa de frete, de forma geral, os streamings vivem de base de assinante. De onde vem o dinheiro deles? Base de assinatura. Aí ele abre o mapa mundi, tem lá os Estados Unidos, que é grande, que ele já domina, é de onde eles vêm. Tem o México, que está ali do lado, já está meio dominado. Quais são os outros países, além dos Estados Unidos e do México, para eles, que seriam mercados bons para ter bastante assinatura? Nesse sentido, o Brasil é um privilégio. É um país enorme. Vamos para o Brasil pegar base de assinante no Brasil. E a Índia e a China é um mercado fechado para eles. É outro tipo de consumo, né? Então, ficando no Brasil, veio a Netflix primeiro para cá e depois vieram os outros streamings. Vamos criar base de assinante. Vamos produzir muito, entender o quanto essa produção faz, como faz, quem é esse mercado consumidor, o que ele consome. Isso era 2020 e 2021. Isso tudo, gente, baseado em vozes da minha cabeça, né? Mas tudo isso baseado em vozes da minha cabeça, que é a conclusão que eu chego é o seguinte: o mercado brasileiro não é um mercado que precisa ter conteúdo brasileiro na plataforma para poder assiná-la. Nós não temos a cultura de consumir a própria cultura, né? Então não é uma exigência de público que haja conteúdo nacional. Além disso, não tem uma regulamentação. Então eles vieram, testaram, fizeram várias produções, o que funciona, o que não funciona. Ali a gente tinha 20 salas rolando de um player só, 20 salas de roteiro em 2021. Agora são 2. Não preciso produzir tudo isso. E aí eu fico pensando nos executivos do Brasil que tem que reportar para o executivo lá fora. Então imagina uma pessoa que tem, do Brasil, responsável por séries ou por filmes, aqui no Brasil, dessa plataforma de streaming, ela vai reportar para o chefe dela americano. Esse chefe dela americano vai dizer: por que eu vou fazer essa série no Brasil? Porque ele tá pensando mundo, não tem fronteira. O que eu vou produzir na Espanha? Ele tem um orçamento global, provavelmente. Tudo eu com as minhas... Sim. É pressuposto meu isso, tá? Eu tenho que investir aqui, vou pôr esse dinheiro no Canadá, que faz bem a animação, ali na Espanha vou fazer não sei o quê. Aí ele tem as regulamentações para cumprir, ele tem leis para cumprir em vários territórios, aqui ele não tem. Então ele já divide o dinheiro dele para cumprir lei em vários lugares, aqui ele não tem isso. E no Brasil, o que eu vou produzir no Brasil? Obrigatoriedade ele não tem nenhuma. Por que ele vai pôr dinheiro no Brasil? E a força do público não importa, porque não tem esse interesse, né? Então, e aí eu pergunto para vocês, quais são... Isso vem das minhas perguntas, quem contrata roteirista brasileiro aqui? Quais são as coisas que eles devem estar procurando, né? Coisas que o Brasil produza melhor do que os outros países. E aí eu entro numa coisa que às vezes eu acho que ela fica de fora e não pode nunca, chamada concorrência. Não é porque teu projeto é bom que o outro não é melhor. Então, às vezes, a gente está discutindo coisas assim... Pô, mas essa é uma baita série de ficção. Tá bom, mas por que eu vou produzir aqui se eu produzo isso nos Estados Unidos muito melhor? Então, no Brasil, o que é individualmente um gênero e uma potência? Para mim, novela. Novela. Aí tem Pedaço de Mim.
A gente é conhecido no mundo, a gente ganha e tá prêmio disso. cada vez mais mesmo, né? Não a é à Max toa. acabou de Não é à toa estrear uma. Que tem, a Max É o estreou Pedacinho, uma, a tá Netflix maravilhoso. tem a deles. Não Sim. é à toa. Este é um gênero que é o melodrama, Sim. ok? Podendo mudar formatos, né? Na Globo faz X, mas é isso. Tudo isso vem desde aquele início que eu conversei aqui com vocês, daquela escola que a Globo formou de pessoas de roteiro. Qual a outra coisa que não dá para produzir em outro país? Um crime brasileiro. Então, os Nardones, a Hitchcock, é aqui, Sim. é daqui. E o crime é um gênero consumido no mundo todo. Todo mundo quer. Então, ok, se eu colocar isso no Brasil, o Brasil vai gostar e vai consumir, talvez. Outra coisa que não dá pra produzir em outro lugar do Brasil, outro lugar do mundo, a vida do Ayrton Senna. Que é um personagem internacional, mas é aqui no Brasil. Olhar nosso. Sim. Com isso, seleciona-se muito. E aí, quando eu vejo as pessoas falando, poxa, eles não investem mais, não investem em outro... Pô, tinha que dar oportunidade pra gente fazer série de ficção. Eles não são Estado. A gente mora num planeta capitalista, eles são empresas privadas que estão colocando o dinheiro deles, privado. Eles comandam o show. Ponto. Não gosta disso, não é essa a sua praia, talvez streaming não seja o seu perfil. Era isso que eu ia falar. Talvez tenha que procurar outras plataformas, Perfeito. outra maneira de fazer isso Perfeito. E dar acontecer. vazão no seu projeto de Exato. outras maneiras também, Perfeito. outras peças, em outro Sim. tipo de... Também não concordo, também acho que outro- seria ótimo se tivesse esse espaço, né? Mas a questão é, vamos olhar pra realidade. E é aí, isso que tá nesse acontecendo. modelo de negócios deles, quando eles vêm, põem o dinheiro deles aqui, para que se faça projetos daqui, eles vão ditar as regras. E a gente fica, puxa, mas poxa, os créditos e tal. Aí eu vou dizer uma coisa que tem sido uma conversa minha. Por que os créditos são essa coisa? O que é essa criação e tal? Primeiro, acho muito importante, assim, a gente entender que é protegido até pela lei do direito autoral algo que seja materializado. Ideias não são protegidas. Tem que estar materializada aquela criação. A forma de você materializar uma criação de uma série, por exemplo, qual é? De um longa. Então, por exemplo, eu posso ter uma criação que está materializada num livro, e se esse livro for vendido os direitos de adaptação dele para o audiovisual, ele vai receber e vai ter o devido crédito. Tá. Isso é diferente dos projetos. O que é um projeto? Mas eu queria que a minha ideia, eu queria decupar as frases. Eu queria vender a minha ideia ou o meu projeto para um streaming. Tá. Aí eu falo, defina venda. Você está vendendo exatamente o quê? A minha ideia. Que ideia? A ideia é frágil. Todo mundo tem ideia. Não, o meu projeto. O que você escreveu do seu projeto? Então, num longa-metragem, a materialização da ideia de um filme, para mim, chama-se argumento. O argumento de um longa-metragem é um documento com mais ou menos 10 páginas, onde a premissa está muito clara, você fala dos personagens e tal. Tem ali uma materialização daquela ideia. São 10 páginas. Isso é um longa-metragem. Do argumento, você vai para um roteiro, ok? Os roteiros do filme. Numa série... eu tenho o meu projeto. Mas o que você tem? Um material de apresentação. Mas o que tem o material de apresentação? Tem 4 páginas. Mas o que tem escrito nessas 4 páginas? Não, tem uma Bíblia. O que tem nessa Bíblia? É uma Bíblia grande. Bíblia de quê? O que tem escrito? Então, a minha pergunta é sempre assim. O que é que você quer vender? O que concretamente você quer vender? E normalmente as pessoas talvez não tenham, a maioria não tem essas chega nem nesse respostas, é estágio, isso? Não tem nem resposta. Não, elas têm, mas às vezes ela tem um one page, que a gente chama, que é uma folha com uma premissa. Ou ela tem, às vezes, uma bíblia, que tem uma sinopse, que tem um Sim. descritivo de personagem, que tem a não sei o quê. Aí, para um streaming, ele vai olhar para aquilo e vai falar, gostei do seu projeto, vamos desenvolvê-lo. Ou seja, é o streaming Juntos. que vai pegar e vai dizer, vai colocar e vai financiar aquilo, e juntos aquilo vai ser efetivamente criado, tendenciando para atender o que aquele streaming quer. Porque uma janela de streaming é muito diferente da janela do cinema independente. E aí a gente já vem nesse mercado do cinema independente. Eu quero falar da janela do streaming. Quando a gente tinha TV a cabo, se você assistisse uma série, eu falasse aqui pra vocês, estreou uma série do Multishow ontem muito boa. A gente meio que sabia a identidade do Multishow e sabe o que esperar de Multishow. Diferente se eu virasse pra você e falasse, estreou uma série da HBO ontem maravilhosa, você viu? Então, GNT, Multishow, HBO, cada um tem uma identidade.
quando você produz para eles, você tem uma identidade deles para acertar. E se for ruim, é o GNT, é o Multishow, é a HBO quem vai tomar um pau. Se você vai trabalhar para um streaming, cada um deles tem estratégias lá dos Estados Unidos vindo na cabeça. O que tem que fazer, o que não tem que fazer, milhões de dados que eles têm acesso, de coisas do que eles querem. Então, aquela sua premissa interessa a eles, eles querem desenvolver. Mas eu vou pagar para ter isso? Existe um valor essa sessão? Depende. Que material você está entregando para eles que justifique até eu, como agente, mensurar um valor para poder dizer o quanto vale. Por isso que eu pergunto, você quer vender... Aí eles ficam, Mari, quanto paga aí para um projeto? Depende. O que é o projeto? Então, quanto mais materializado eu tiver, ótimo. Por outro lado, eles às vezes recebem coisas mais curtas, porque ainda vai passar para o desenvolvimento. Sim. Então, se você vai apresentar um projeto para o streaming, tenha em mente que eles vão comandar aquele desenvolvimento. Você pode ter escrito 15 episódios. Eles podem jogar tudo no lixo e começar de novo. Sim. Porque esse é o jeito deles, porque eles vão ter que adequar aquilo para a plataforma que eles trabalham. Inclusive, eu já apliquei, eu já estudei aplicar projetos para rodadas de negócios de um festival que tem no Rio, que não sei se todo mundo conhece, a Rio to See. E lá é muito legal, né? Porque você consegue entrar dentro da plataforma e ver, por exemplo, Netflix vai estar na Rio to See procurando ideia, ou vai estar procurando projeto em desenvolvimento ou coprodução. E aí lá ainda já tem, assim, que tipo de projeto? Ficção, não ficção, doc, infantil. Vai direcionando. É perfeito, né? É ótimo isso. É muito bom. Eu me lembro que uns anos atrás não existia muito essas plataformas todas, né? Eu acho que você tem que entender o mercado que você está atuando, ter clareza de como ele funciona para entender se aquilo é um bom negócio ou não para você. Então, se você está entendendo que streaming não é Estado e não tem obrigação nenhuma e vai colocar o dinheiro dele e vai desenvolver aquilo da forma que ele quer, isso não é que esses streamings são... O mundo é também, não que não seja. Mas o que eu vejo? Pessoas brasileiras trabalhando dentro das plataformas americanas, sendo essa linha de frente, mas há um chefe a ser respondido que tá lá nos Estados Unidos. Sim. E a matriz é aquela. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Questionando como se fosse Estado. Faz sentido, exato. Eu faço isso. E aí a gente vai ficar frustrado mesmo. Exato. E aí, então, pensa assim, o que eu materializei? Teve um momento que eu falei, gente, parem de escrever argumentos e projetos, escrevam livros. Porque a gente tem materializada aquela criação de uma forma profunda. Quando eu vejo pessoas falando, eu tenho mais de 10 projetos aqui, ideias aqui, não tenha. Aprofundem o que vocês têm. Foquem em 1 ou 2 projetos. Né? Eu converso muito com os roteiristas sobre os projetos que eles têm. E às vezes a gente precisa de um projeto. Mari, eu sou da área tal, do gênero tal, conhecido pelo gênero tal, mas eu também escrevo muito bem isso. E eu queria uma oportunidade para trabalhar com isso. Você só vai conseguir uma oportunidade para trabalhar com isso quando você me mostrar que você escreve isso. Porque você é conhecido por esse outro gênero. Então pega um projeto pessoal teu e vamos juntos pensar e mergulhar nele para que ele mostre efetivamente o quanto você entrega nisso. Então... as pessoas não vão apostar só por apostar, né? Não vão. Não, aí que tá, eles não são Estados, eles não têm que apostar em nada. Tempo. Exato. E aí vem... Tem que garantir você pode, uma boa premissa e um bom projeto pode estar na mão de uma pessoa que pode ter muito potencial, mas ainda não tem experiência. Então, como é que o player vai garantir que aquela pessoa vai estar na posição de chefe de sala, por exemplo? Esse é meu projeto, cara, eu não posso nem ser o chefe de sala. É muito dinheiro envolvido para eles apostarem em você assim. Dá para pensar, e aí nisso, por exemplo, eu acho que cabe ao agente, por exemplo, alinhar essa expectativa prévia com eles. Eu alinho com eles, agora a gente tem um formulário lá e tal, a gente alinha com eles, o que você quer? Eu falo, cara, você não é ainda uma pessoa para estar nessa posição. Vamos dizer que você vai participar dessa sala, que isso é importante, numa forma assim. Vamos pelo seu brigar, né? Brigar não é o termo que eu gosto de usar, mas vamos... lutar. Ter esse crédito, ver que crédito a gente consegue para essa concepção. Sim. Aí eu decupo muito crédito.
E tem 1000 formas de crédito. Eu acho que a Abra dá um direcionamento no manual da Abra, e se todos os roteiristas seguirem esse direcionamento, também vai ajudar os produtores a entender. Porque se eu chego para um roteirista e falo qual é o crédito que você tem que ter por isso, não há uma unanimidade dependendo do que for. Porque também tudo está se organizando ao mesmo tempo. Se às vezes, se eu perguntar para uma sala com 100 roteiristas, quantos vocês acham que vale um episódio de ficção de meia hora? Vão vir respostas diferentes. Então vamos usar a Abra como um norte, para a gente, todo mundo alinhar o discurso primeiro, até para os produtores entenderem o que se quer. E vamos alinhar expectativas do que a gente espera no modelo de negócios de streaming, porque muita gente vai lá, faz a sua própria sala, não recebe especificamente pelo esse IP, digamos, né? Vem muito esse... Não, porque o meu IP, eu falo, decupe IP, decupe venda, decupe... O que é, né? Exatamente. Vamos alinhar que você pode participar desse processo, isso pode ser muito enriquecedor. E aí isso vai fazer a sua virada de carreira e consolidação na entrega de uma participação de um projeto desse perfil. Isso talvez seja mais importante. Eu quero participação em receitas do streaming. Que receita de streaming? O modelo de negócio deles é buyout. Mas nós temos que participar? Temos. Mas nós temos que regulamentar o streaming, nós temos que consolidar melhor. Tem muitos passos. Sim. É uma construção. Aí a gente vai para um outro mercado onde você tem mais autonomia, que é a sala de cinema e o longa. Os streamings atuam em séries e longas, ok? Então, Sim. E ficção e não ficção. Perfeito. Mas é um modelo de negócios, prestação de serviços. Tá? Esse é o modelo de negócio de prestação de serviços. Aí a gente tem Estado, políticas públicas. A gente teve um dinheiro que uma galera recebeu ano passado, ano retrasado, que era para ter sido na pandemia, que foi a Paulo Gustavo. Aquilo tinha um objetivo de gerar emprego e gerar renda para essas pessoas durante a pandemia. Sim. Então não vou nem falar muito da Paulo Gustavo como mercado, porque teve muita série produzida ali que eu me pergunto, vai ser exibido aonde? Mas eu acho que tinha uma função a Paulo Gustavo. Aí você tem políticas públicas com a volta do Fundo Setorial do Audiovisual. Em teoria, teria uma retomada de uso do artigo 39, que era para TV a cabo, do artigo 3º A, mas a TV a cabo, como consumo, como modelo de comportamento, deixou de ser o lugar do consumo. Os streamings viraram o lugar do consumo. Sim. Então, como é que isso daqui anda? A Ancine retomando. E a gente pode ter uma presidência de uma pessoa progressista, mas a gente não tem um governo progressista. Então, essa tá demorando, tem muita coisa ali que ainda não foi na velocidade do que gostaríamos, né? Os editais estão demorando, os editais foram confusos, e aí a gente tem políticas tem uma bagunça grande para arrumar aí, né? Tem. E a gente tem políticas públicas do ponto de vista federal, estadual e municipal. Então, aqui em São Paulo a gente tem a SPCine, tem o PROAC e tem a Ancine com os federais. Esse modelo, eles têm que cumprir algumas funções, e é isso mesmo. Aí é papel de Estado. Promover emprego, buscar novos talentos, promover a cultura do Brasil, né? E eu me lembro que a Ancine, lá atrás, quando surgiu o Fundo Setorial, ele não é um dinheiro de um edital que você tem, entrega a obra e acabou. Não, durante 7 anos, você vai devolver receita para o Fundo Setorial. Ele é um investidor, ele é teu sócio investidor. E eu me lembro que o Tribunal de Contas da União questionou o Manuel Rangel uma vez, que era o presidente da Ancine à época, mas peraí, você vai dar 1 milhão para fazer o documentário de uma pessoa X? Em bilheteria, vai voltar esse 1 milhão? Não vai voltar esse 1 milhão. Por que você está dando? Tribunal de Contas. Uhum. E aí o Manuel Rangel, eu me lembro muito dessa fala dele, foi num Rio to See, na época, Rio Content. Porque eu sou Estado, eu não sou banco privado. Eu não quero emprestar 1 milhão para ganhar 1,5 milhão. Isso é o mercado do streaming, gente. Isso é mercado privado. Exatamente. Aí ele fala, quanto eu gero de emprego, que obra audiovisual eu tô colocando e promovendo a cultura do Brasil. Então, vamos supor, quando eu vi ali... São outros impactos, né? São outros impactos. Né? Então, você vai... primeiro. Gente, vão tentar fazer uma pousada em Quixadá. Entra no Booking.com, tenta fazer uma pousada em Quixadá. Não tem vaga até o fim do ano, que tá se filmando lá.
tá ocupando os hotéis, tá ocupando os restaurantes, tá trazendo movimento. Tem gente que vai filmar em Quixadá, não teve tempo de conhecer Fortaleza, volta depois para conhecer Fortaleza, se promove o estado. Isso é papel E depois se promove a cidade na obra, ainda vai continuar alimentando. Isso. Então, e aí tem uma outra coisa. Quando vocês fizerem o longa-metragem de vocês, do jeito que vocês querem, sem canal dando, porque eu vejo as pessoas reclamando dos notes, dos players. Eu entendo que tenham prós e contras, mas é que a gente tem que entender que mercado a gente está trabalhando. Eles estão dando dinheiro para produzir uma coisa que eles precisam para a tela deles, eles vão dar notes. Sim. Não quer trabalhar, se tá certo, se não tá, se pode melhorar esse processo, beleza, a gente está construindo. Sim. Agora, não quer isso, quer fazer um filme então a tela que você vai ter é uma tela em branco. E não é o Cinemark que vai ser criticada. Ninguém sai da sala do cinema falando, nossa, o Cinemark não tá produzindo coisa boa. Não, é o seu nome. Sim. É a sua produtora. Ótima analogia. Então você tem uma identidade de tela aqui aberta. A identidade da tela tá em quem escreve, em quem dirige. E geralmente o cinema, a pessoa mais forte é a direção. Tanto que eles escreviam para eles mesmos dirigir. Por isso que o roteiro aqui no cinema independente, às vezes é visto num segundo momento e não num primeiro momento. A direção é mais importante, o roteiro não é tão importante assim. Sim. Nas séries, a criação escrita é mais importante. Ela comanda o show, daí vem o showrunner que a gente falava. As pessoas vão até a ilha de edição. Na Globo, os autores de novela, quando você vê uma novela da Glória Pérez, às vezes você não sabe quem dirigiu. No filme, às vezes você não sabe quem escreveu. Tá na direção esse nome. Então, o ofício do roteiro, no Brasil, ele vem da escola do cinema, no mercado independente, mas ele tem também a Rede Globo, que foi a grande formadora, que nem todo país tem uma Rede Globo que forma tanto roteirista, e agora chegou o streaming. Então, para mim, é uma miscelânea de quem é da produção independente cinema, quem vem das novelas, agora com a chegada do streaming, e a gente bate uma cabeça, e por isso que as respostas não são tão concretas. Mas quando a gente quer mais impulso, mais oportunidade, a gente vai buscar aqui. Sim. Na consolidação do Estado. Desculpa, na consolidação não, nas políticas públicas. Desculpa. Ô Mari, você falou então de streaming e políticas públicas, né? Nos dois eu vejo que precisa de portfólio. Então, aí eu acho que a gente volta de um pouquinho. Histórico, né? Pra falar um pouco sobre esse início mesmo, sabe? Eu acho que é muito importante, assim, fazer algumas perguntas. Aí tá precisando juntar algumas perguntas aqui sobre o roteirista iniciante, assim, né? Como construir esse portfólio? Por onde começar? Eu não sei se, Douglas, você quer também incluir alguma coisa nesse ponto. Eu acho que tudo tá no balaio, né? O que a gente faz de errado. A gente falou muito do mercado, né? Acho que essa parte da gestão da carreira. Onde investir no autoral ou investir em tentar ali ser o assistente de um grande projeto. Perfeito. Como tomar esse tipo de decisão. Exato, networking, até porque se você não conhece ninguém, a gente sabe que é um mercado difícil de penetrar, então como penetrar nesse mercado, acho que tem muito roteirista iniciante que assiste aqui, então. Eu acho que lá como eu falei, né, a gente tem perfis de pessoas em diferentes momentos da carreira lá na agência. E eu acho que isso faz uma diferença de como eu oriento também dentro do que eu vejo do mercado. Como qualquer carreira, e aí eu digo isso também, como qualquer carreira, você tem dificuldade porque é aquela situação. Eu preciso ter experiência, repertório para mostrar, ao mesmo tempo eu tô começando. Então, o que eu faço primeiro? Então, quando as pessoas falam para mim dos projetos, o que me vem à mente? Eu quero criar o meu projeto e vender para o streaming. Mas a gente não tá falando de começo? Você quer começar lá na frente? E aí é muito comum. É o sonho, né? A pessoa já tá mirando lá na frente. Aí é muito comum as pessoas no roteiro investirem no próprio projeto, porque é o que elas conseguem, já que elas não estão dentro de uma sala de roteiro, aprendendo, por exemplo, é o que elas podem fazer com o tempo delas. Então tá certo também ela querer fazer o projeto dela, ok. Mas isso é interno. Para mim, projeto é cartão de visita. Ele é para mostrar o que você alcança, do que você fala, aonde você chega. Não é sobre você efetivamente chegar numa rodada de negócios para vender o seu projeto.
É muito mais para você começar a criar seu networking, ser recebido numa rodada de negócios, conhecer as pessoas, mostrar ao que você veio. Se você vai para o Rio to See na expectativa de assinar um contrato do seu projeto, a sua expectativa precisa ser alinhada, porque eu acho que você pode ir lá começar a mostrar quem você é, o que Conhecer o você mercado, faz, né? conhecer o mercado. Pessoas, Aí quando eu falo, buscado. de novo, não quero tirar o sonho. Porque pode sim um player olhar ali e falar, uau, mesmo que essa pessoa que nunca tenha feito nada concreto no mercado, mas ela tem uma premissa muito boa e eu vou seguir. Só que ela vai colocar pessoas com maior experiência do teu lado. Não vai Nisso confiar você pode... 100% Em em algum você. momento você tem, né? Exato. Não tem como. Exato. E aí, eu falo, não é só sobre o seu projeto ser bom ou não. Não é sobre, Mari, mas eu me formei em roteiro, fiz vários cursos, minha praia é a comédia romântica, mas eu posso escrever terror se a possibilidade for terror. Tá, mas aí você tá concorrendo com quem escreve terror há 10 anos. Então não é sobre a capacidade, aí eu tento no início da carreira falar, não é sobre a sua capacidade e competência, é sobre isso dentro do mercado que tem concorrência. Então, vamos lá, para quem tá começando, assim, algumas coisas que eu considero. Trabalhe nos seus projetos, mas aprofunde neles. Não fique em 50. Ideia todo mundo tem o tempo todo. Aí você fica listando ali todas aquelas ideias. Pode ser um processo seu, anote tudo bem. Mas escolha 1 ou 2 que mostrem mais sobre a sua identidade do que você quer escrever. Eu sou do terror, então eu vou escrever um projeto de terror. Porque eu consumo terror, porque eu leio terror. Isso já te diferencia dos seus concorrentes. Aprofunde naquilo. Mostra, Mari, mas eu não quero me fechar aquilo, porque eu quero qualquer oportunidade. Então eu falo pra eles assim, você envia um e-mail, vocês dois são uma produtora, vocês recebem um e-mail de uma pessoa de roteiro dizendo, oi, meu nome é tal, eu sou roteirista, e aí eu sou roteirista porque eu fiz um curso, então você não é roteirista, você está buscando uma oportunidade como roteirista, você quer aprofundar. Então, tem uma diferença. Fazer cursos não significa que a pessoa se tornou roteirista. Por isso a importância dela escrever um projeto e materializar a escrita dela. Por isso a importância de você não ter um projeto e talvez para um longa, ter um argumento escrito. Na V3 dele. Joga fora, refaz, passa de novo. Vai crescer aquele argumento. E aí você recebe um e-mail de uma pessoa dizendo, oi, meu nome é tal, eu sou roteirista, fiz o curso agora, busco uma oportunidade para trabalhar com roteiro, a minha ideia é estar dentro de uma sala. Obrigada, anexo meu CV. Imagina você receber um currículo dizendo, oi, meu nome é tal, eu me formei agora, a minha paixão é o terror, eu leio sobre isso, consumo sobre isso, desenvolvi um argumento de um longa-metragem que está em sua 3ª versão e adoraria apresentar para vocês. Claro, eu busco uma oportunidade em sala de roteiro, não necessariamente de terror, estou à disposição. É mais fácil você ler aquele e-mail do terror e guardar aquela pessoa. Porque senão, quando eu recebo um e-mail muito genérico, que a pessoa, em teoria, ela acha que ela tá ampliando a oportunidade, ela me deu uma demanda, que é pensar por ela o que ela não pensou. Faz sentido. E às vezes tem o timing. Às vezes eu realmente tô procurando alguém com aquele perfil, eu conheço outras pessoas ou outras produtoras que esteja procurando, né? Isso. Eu faço essa ligação na hora. É mais fácil, o que eu digo é assim, pensando em concorrência, vou voltar para mim, as primeiras oportunidades têm a ver com concorrência. Vamos imaginar que o Brasil tenha 1000 roteiristas, 1000 profissionais de roteiro. Você sempre quer ter 999 concorrentes, você manda esse e-mail. Eu sou roteirista e busco uma oportunidade. Tô aí para tudo. Opa! Você é um roteirista que quer buscar menos concorrência, quer ter 30 roteiristas contigo? Então eu preciso saber mais de você, dos gêneros que você gosta, dos temas que lhe interessam, quem é você como pessoa. E aí, num currículo, às vezes eu vejo as pessoas colocarem... Gente, outra coisa que eu falo muito. Currículo não é histórico de trabalho. Parem de listar tudo que vocês fizeram para encher ali. Currículo é o que você vai dar luz dentro de tudo que você fez. Não é para mostrar tudo que você fez. Eu sou capaz de muita coisa, mas hoje eu sou agente. Eu me apresento como agente. Eu não vou sair listando. Né? Qual é o seu objetivo? Então, para mim, um currículo... aí vem algumas coisas dos meus badabauê de humanas. Eu acho que tem que ter foto, eu acho que a gente tem que ocupar... O roteirista justamente fica tão fechado dentro da sala, da casa dele. Dá sua Ninguém cara. vê a cara. Ocupa o espaço. Exato, Então, eu gosto quando o currículo ocupa esse espaço. Quando é um currículo de roteirista e talvez direção.
Mas eu vejo roteiro, direção, montagem, luz. Isso não é um currículo de roteirista. Você não precisa, você pode ter vários roteiros, gente. Depende da oportunidade. Você está buscando uma vaga para ganhar ali o seu dinheiro e fazer uma coisa, beleza, você vai fazer um currículo para aquilo. Você está buscando uma vaga de roteiro, então você monte o seu currículo de roteirista. A direção está totalmente ligada, é boa, acrescenta quem é roteirista, tem experiência de direção, acrescenta, então fica ali. Aí, na verdade, tudo acrescenta, mas vamos dar foco ao que tem que colocar. Indica gêneros e temas que lhe interessam. Dá ali o seu perfil. Dá o que te cabe. Eu gosto de personagens complexos, por exemplo. Isso não é um gênero. Quando você indicar os trabalhos que você fez, eu vejo muito assim, 2021, tracinho, projeto de série, o nome do projeto. Mas o que e a você produtora. Fez, né? Não é nem o que... Pode até vir, assim, 2021, nome do projeto, a produtora e assistente de roteiro. Eu não vi aquilo. Eu não sou obrigada a ter assistido aquilo. E pouco me importa se aquilo foi 2021 ou não. Às vezes os anos poluem até visualmente. Me importa mais que assistente de roteiro do projeto tal, uma série de ficção sobre temas sobrenaturais para a produtora tal. Sim. Me dá uma dica do que se trata. Não parta do preço. Senão eu leio 20 nomes e eu não entendi. Agora, se eu leio 20 nomes com 20 coisas... Uau, ela transita entre drama, terror. Olha, ela fez não ficção. Uma mini sinopse, tipo dos streamings mesmo, né? Uma logline. Uma logline, exatamente. Uma logline. Assim, mesmo que seja... A gente não conta direito nossas próprias histórias, é isso. Mesmo que seja a série do Ayrton Senna, eu não sou obrigada. Não. Então, assim, quando você está direcionando o tema à esquerda ali no teu currículo, por exemplo, à direita que vem a lista de trabalho, vai me mostrar que você também faz não ficção. Aqui não está escrito não ficção. Mas aqui está mostrando a sua experiência. Então eu sei que, olha só que interessante, ela gosta de terror e já atuou como não ficção. Tem uma amiga que estava falando de alguém de não ficção. Você vai. Exatamente. Os gêneros em cada obra que você colocou, o formato. Eu vejo muita gente dizer, Mária, tem um projeto que eu quero te apresentar, que eu estou buscando uma produtora para fazer. Projeto de quê? É um projeto ótimo, aí começa a contar. É a pessoa que subiu a escada aqui, não sei. Não, projeto de quê? É um curta, é um longa, é uma ficção, é um documentário, é uma série. Sim. É um projeto de longa-metragem, de ficção, que conta a história. Aí a claquete, sabe endereço? Sim, Primeiro o nome da rua, depois o número do prédio, depois o apartamento. E até a plataforma, porque hoje em dia também, sei lá, uma websérie pro YouTube. Você já mostra o perfil da pessoa, que ela também tem esse perfil digital, né? Perfeito. E aí você começa a se diferenciar entre 1000, achando ali seu nicho. Não tem problema nenhum você fazer institucional, você fazer entrevista. Tem gente ali que vai querer fazer, porque os temas conectam. Não me interessa se isso é para uma plataforma que não é a série X. E, gente, a gente está tratando o streaming como única opção de mercado. Isso daqui você está concorrendo com quem para o streaming? Dentro das salas, eu acho que tem que ter diversidade de perfil dentro do streaming. Pessoas mais júniores, pessoas mais experientes, pessoas de diferentes gêneros, diferentes regiões do Brasil. Porque eu acho que isso enriquece aquela sala. E o projeto ganha. Isso é uma visão minha. Sim. Agora, obrigação eles não têm de nada. E ali você está concorrendo com pessoas que escrevem de um perfil e quando perguntam, não, Mari, mas eu quero alguém que já tenha escrito por streaming. Eu falo, o audiovisual, outro dia eu fiz esse paralelo, o audiovisual para mim é como a medicina. Não é porque você se formou em medicina que você está disposto a tudo. Quem faz ortopedia não faz dermatologia. A gente tem grandes diferenças de mercado dentro do audiovisual. Conhecer mais esse mercado, como ele é financiado, quais os modelos de negócios dele, o quanto vai ter gente interferindo ou não, é até para você entender para quem você quer trabalhar e como dentro desse mercado, né? Então, não sei se eu fui clara, assim, me estendo. Pelo amor de Deus, foi super clara. Nossa, você é uma professora incrível, inclusive. Porque a gente falou, né, que você é professora e tal, mas realmente, assim, acho que você é muito didática e acho que as dicas estão muito ricas. Acho que pra fechar, né, Doug, o que você sugere aí de... Olha, eu acho que a gente podia ir pra... Eu sou um roteirista que tenho esses projetos, tenho alguma experiência
já tive a oportunidade de trabalhar com algumas salas. Pensando na minha gestão de carreira, o que geralmente eu ataco, né? O que de repente o mercado pode nos trazer para o futuro, principalmente com tecnologias, né, de inteligência artificial. Importante esse tema. Para onde eu estou mirando agora aqui dentro, né, desse cenário, onde eu já estou inserido, mas eu quero dar um salto além. Eu continuo investindo nessas subjetividades, eu consigo ampliar um pouco mais o espectro. Como que um roteirista que já tem uma penetração geralmente lida para ampliar essa carreira e 30 anos de mercado, enfim, né? Eu estou com algum projeto, já tenho uma penetração, como é que eu faço para consolidar de fato, né? A gente está pensando nessa gestão de carreira agora, acho que o consolidar a carreira vem por que via? Que eu acho que principalmente é o que você faz com seus agenciados, né, hoje em dia. Que geralmente é discutido, né, para se consolidar a carreira, de fato. Eu não pedi autorização para essa pessoa, então não vou mencionar o nome. Mas, por exemplo, tem uma pessoa na agência que deve ter uns 20 anos de roteiro, tá? Essa pessoa fazia assistência de direção e tal, começou a fazer roteiro numa época que ninguém entendia muito quem era roteiro e tal. Hoje essa pessoa é chefe de sala. O que eu sinto é que eu falo para algumas pessoas que estão ali, né? Então tem gente, eu já ganhei um prêmio Cabiria, já ganhei um prêmio no Frapa, já participei de laboratórios. Como é que eu consolido isso? Eu falo, você tá na estrada. Teu destino é o quê? Campinas? Se você estiver na Dutra, eu vou dizer que você tá no caminho errado. Agora, se você tá na Bandeirantes ou no Castelo, você tá na estrada. O destino é Campinas. Eu acho que a gente pula a estrada. É caminho, é construção de carreira. Então, a primeira pergunta que me perguntasse qual é o meu próximo passo e como é que eu faço para seguir, eu ia perguntar, eu sei muito do mercado, mas a primeira pergunta que eu ia te fazer é, qual o seu objetivo? Você quer se consolidar em quê? Qual é teu objetivo? É fazer uma série para um streaming? É fazer seu longa? Porque eu tenho mercados diferentes para a gente pensar em carreira. Então depende um pouco do seu objetivo para a gente poder entender qual é o próximo passo concreto para a sua carreira. Eu queria falar de duas coisas que talvez deem um norte, independente de qual dos caminhos, tá? Falar um pouco dos dois perfis. Eu me pergunto quem financia séries se não mais um streaming. Quem vai ficar financiando séries? Nós tínhamos 40 e tantos canais a cabo, os canais independentes, né, que eram financiados pelo Fundo Setorial. Acabou o canal a cabo. Do ponto de vista de tecnologia, acabou o canal a cabo, a gente tem o streaming. Olhando se são os streamings, quanto eles investem? Pouco. A gente já viu que eles reduziram. Pouco, talvez, para o que a gente gostaria que eles investissem. Então, para mim, streaming, eu diria que todos que querem atuar mais no streaming têm que politicamente ter uma atuação por brigar pela regulamentação do streaming. Tem que ter atuação política. As artes têm uma questão política e dependendo de onde a gente vai com a nossa sociedade, as artes não são bem vistas, digamos. Então, existe uma atuação política? Sim. Tem que participar de associação, tem que ser voluntário nas associações. As associações não têm dinheiro para contratar pessoas para trabalharem para elas. Para todo roteirista que reclama para mim, puxa, mas o que? Atua na Abra. Mas a Abra, não sei se ela atua direito como eu gostaria, mas não tem funcionário na Abra, gente. Entra lá e seja voluntário. E começa a esticar para poder atuar ali de alguma forma, se você quer melhorar algo. Então, também isso vale para outras associações, para audiovisual de uma maneira geral. Perfeito, mas eu falo isso, quando eu reclamo ali da Abra, eu estive a Abra. Eu sei o que é você, mas aí você tá no meio do negócio. Mas não adianta ficar em casa reclamando que a Abra não é exatamente como você gostaria, mas você também não foi lá tentar fazer. Exatamente. Né? Se candidatem, tenham ali propostas e tal. Regulamentar o streaming para que ele, de fato, tenha uma necessidade de atuação maior no Brasil é a única forma da gente ampliar, eu acho, séries no Brasil. A série demora, a série é cara, é muito dinheiro para eles darem uma oportunidade para alguém. Isso não é papel deles.
Eles vão colocar do teu lado o time. Então, se você quer entrar nisso, esteja aberto, não se frustre, esteja aberto aí criando o seu nome com parceiros que eles vão colocar, sejam as produtoras, sejam eles, de peso do teu lado. O que é o de peso? Aí tudo isso eu acho que tem uma subjetividade, se isso é feito 100% correto, se poderia melhorar, tudo eu acho que pode melhorar. Mas é uma construção de mercado. O streaming existe há pouco tempo. Participe da construção do mercado do streaming na coisa das séries, né? Buscando uma atuação para além da sua carreira sozinho. Porque é uma questão do ofício em si que precisa ser mais consolidado. Ainda assim, você pode buscar oportunidades trabalhando com séries de terceiros. Não precisam ser as suas séries. Quer buscar série de terceiro? Aí eu faço isso há muito tempo. Decupa crédito. Quais são as séries brasileiras que você assistiu ultimamente? Quem eram os criadores dessa série? Quem estava nessa sala? Quais foram as empresas produtoras que produziram aquilo? Quando você for escrever para alguém, por exemplo, até para uma produtora pedindo uma oportunidade, Pródigo, assisti Cidade Invisível, achei incrível. Como roteirista, adoraria ter feito parte dessa sala. Você cria uma conexão, você mostra conhecimento do mercado. A gente precisa conhecer mais o mercado. Quando eu abri a agência, olha que eu tenho 35 anos de mercado, na agência 4, mas eu fiz ali uma parede de post-it, quem estava em que departamento de desenvolvimento, quem eram os players. Quem escreveu as séries que você gostaria de ter escrito ou ter participado. Nenhuma, Maria, acho tudo ruim. Então, gênio, acha quem são as empresas que produzem ali, poderiam produzir a sua ideia, que realmente pode ser uma coisa muito boa. Quem são as empresas produtoras hoje que estão produzindo para streaming? Não sei. Então pega as séries brasileiras e vai lá nos créditos. Qual o nome daquelas produtoras? Começa a achar os departamentos de desenvolvimento. Começa a escrever e se conectar com eles. Quem são as pessoas? Aí a minha pergunta, quem contrata roteirista baseado em quê? Vem muito de, conheço a sua escrita, eu sei que se você estiver junto comigo nessa sala, você vai me entregar isso. Você também, é óbvio, gente, a pessoa que está chefiando a sala também não quer errar. Ela quer segurança. Então, não é um processo seletivo. Pode-se, e aí eu aposto em premissas que a gente pode fazer para gerar novas oportunidades. Peço a todos os chefes de sala, coloquem sempre alguém que vocês nunca viram na vida dentro de uma sala. Deem uma oportunidade para alguém novo sempre. Isso são políticas que a gente pode ir adotando, boas práticas que a gente pode ir adotando para ampliar, né? Então, se a sua ideia é entrar no streaming, não interessa se você fez toda uma outra carreira e tem 30 anos. O que você fez para streaming? Porque você está concorrendo com quem fez. Mário, eu tenho capacidade de dirigir, porque eu já entreguei muita coisa aqui. Entregou o quê? Entreguei publicidade e um longa-metragem. Você não entregou 10 episódios de 50 minutos. É muito diferente. Então, para você entregar 10 episódios de 50 minutos, talvez você possa começar dentro de uma sala de um terceiro. Dando um passo para trás, né? Gente, a humildade é muito importante nessa hora. Mas faz o paralelo com a medicina que fica mais claro. Poxa, eu sou ortopedista há anos, eu entendo de hospital. Tá bom, mas você quer vir fazer cirurgia dermatológica. Exato. Tem que dar passos para trás, você dá Eu dei um passo para trás quando eu optei em ser agente. Eu deixei de ser executiva, eu fui ser uma agência. Eu não sou agente, então dá um passo para trás, reconstrói aqui, né? A outra coisa, então, é isso. Essa decupa crédito aqui. A outra coisa é, decupem o crédito. Quem são as pessoas do cinema? Eu quero escrever para o cinema, Mari. Eu sou roteirista, eu não quero dirigir, eu quero ser roteirista de longa-metragem. Pode ser para streaming, pode ser para produção independente, para mim tanto faz. Eu quero escrever longa-metragem. Tá bom. Quem são as pessoas de direção que você gostaria que dirigisse seu longa-metragem? Aí eu vejo referências internacionais. Busca os filmes brasileiros. Quem são as pessoas de direção? Cara, sonho que a Filmes de Plástico um dia produza meu filme e o Gabriel Martins dirija. Você já escreveu para eles? Então acha o contato da Filmes de Plástico, acha o Gabriel Martins. Como chegar nessa pessoa, né? Aí, às vezes você vai ali nos seus contatos e vai chegando aos poucos. Também não é uma coisa assim. Eu vou dar um extremo. Vou achar o e-mail dessa pessoa. Não, eu vou dar um extremo. Você não achou nem o e-mail, nem achou nada. Você pode abordar essa pessoa até, de repente, no Instagram e dizer, meu nome é fulana, eu sou roteirista, adoraria que você um dia dirigisse um filme meu. Tem algum e-mail que eu possa voltar a entrar em contato? Não sai mandando tudo no Instagram.
Ali você vai pedir o e-mail. É um primeiro contato. É o primeiro contato. LinkedIn, para streaming, funciona muito. São empresas corporativas, são americanas, eles veem o LinkedIn. Não abandone seu LinkedIn. E aí, ali você vai encontrar, começa a criar a sua rede de contatos. Você imagina uma pessoa de direção recebe um e-mail de um roteirista dizendo o seguinte: oi, tudo bem? Eu sou roteirista, eu quero atuar na área de longa-metragem, assisti seu filme Y e tal, gosto disso nele, adoraria não sei o quê. Isso me faz querer que você dirija o roteiro que eu tô escrevendo. Eu tenho um argumento desse longa-metragem que eu gostaria de te apresentar. Te interessa? Eu prefiro que você fale com 10 pessoas muito certeiras, que você criou conexão, do que você fale com 100, mandando e-mail adoidado. Eu acho que a chance de você ter resultado dessas 10 é muito maior. E você ter se consolidado numa parte, e mesmo que você tenha potencial, não quer dizer que você vai conseguir outra coisa, porque você está concorrendo com quem já fez 8 salas de True Crime. Por que eu vou dar a chance para você fazer True Crime se eu tenho mais uma pessoa ali, a tua concorrência? A gente esquece um pouco da concorrência, né? Exatamente. E, gente, pelo amor de Deus, vocês que não são roteiristas, que estão acompanhando, essas dicas são valiosas para qualquer função, qualquer área audiovisual, tá? Não sei se vocês estão fazendo esse paralelo, mas eu tô aqui o tempo inteiro fazendo esse paralelo com produtora executiva, diretoras e diretores. Eu acho que serve para tudo, né? São dicas muito valiosas. Essa do LinkedIn, por exemplo, eu vejo muitos profissionais do audiovisual que abandonam, que nem tem. Nem tem. LinkedIn. Muitos que acha que é muito corporativo, que é muito business, mas eu acho engraçado porque tem essa questão da criatividade, dos criativos e das criativas, que não olha pro negócio, né? Não olha pra... Mas é que não lembra mesmo. Que é um negócio. A gente vê muito como arte, vê pouco como negócio. Mas eu acho que você trouxe uma visão de negócios aqui que todo mundo tem que ter. Mas é por isso que surgiu o agenciamento. Pra ter alguém pensando comigo, que não precisa ser eu, em teoria, né? O que eu via, essa era uma demanda. Quando eu criei a agência, era um pouco essa demanda. Eu gostaria de ter alguém pensando nisso comigo. Mas quando eu faço, por exemplo, um contrato mesmo, se tiver dúvidas ali, tá assinando a agência, tá olhando os contratos para você, mas eles dão a palavra final sempre, né? Não entendeu? Pergunte, se aproprie disso. Agora, eu acho que também tem um limite de você não ser quem você não é. Isso eu queria deixar um recado, porque assim, parece... por isso que eu falo que não é um olhar o meu, não é uma verdade absoluta, tá? Mas é um olhar de possibilidades que eu acho que dá para ampliar as formas de você chegar no mercado, de você crescer no mercado, desenvolver. São pontos que eu acho que são importantes para você considerar. Agora, não perca quem você é também. E não tem nada de ruim você nunca ter feito a sua série para streaming, porque realmente, gente, é que nem a seleção brasileira. Você não precisa disso também só para mostrar que você é bom. Você pode ser bom em outro lugar. Aí vem o que te importa para tua vida e qual é o teu objetivo. Você pode ser um excelente roteirista e nunca ter trabalhado num streaming. Não é isso que faz sua carreira. E aí, essa percepção do que você quer, se você tá achando que você só vai ser roteirista e só vai consolidar a sua carreira se você fizer 5 salas de streaming na sequência, a chance de você ser frustrado é muito grande. Porque a gente tá olhando pro streaming como 100% do mercado, enquanto ele é uma parcela. Eu pensei, aí é uma coisa que eu autoestudo mesmo, 0 estudos com números, mas se você olhar a quantidade de investimento de dinheiro, de Estado, na Europa, que promovem várias produções e que, em teoria, então, um roteirista, de onde vem o dinheiro que cai na conta dele, sustenta ele. Eu acredito que é uns 70% de políticas públicas. E aí tem um percentual, sei lá, 15% de streaming, talvez com a regulamentação aumentou, e a gente tá achando que isso é 100% de mercado. Aí você vai ficar frustrado porque você tá concorrendo com gente que vem de 20 anos e hoje tá ali na sala girando. Gente que já estava escrevendo e tal. Ah, mas não tenho chance? Tem. Eu conheço pessoas que nunca estiveram numa sala de streaming, que estão sendo chamadas para uma sala de streaming. Só tô alinhando expectativas. E aí, só para finalizar um pouco, nessa questão de carreira, você precisa ser conhecido. Você precisa ter seu trabalho avaliado e seguir. As séries não trazem muito esse reconhecimento do ponto de vista do público geral, né?
assim, uma série famosa, eu fui roteirista, é uma coisa. Mas eu digo o seguinte, escreve você o argumento de um longa-metragem. Você tem vários laboratórios para aplicar esse seu argumento e buscar oportunidade para crescer nesses laboratórios de formação com tutorias, onde você vai crescendo a sua rede de contatos para você ir treinar a sua escrita e melhorar a sua escrita. Laboratório de desenvolvimento de roteiro de longa-metragem é um mercado muito grande e existe. De séries, nunca vi. Aí você vai, faz o seu filme e vai começar a rodar os festivais. Aí você começa a fazer seu primeiro longa-metragem, começa a rodar os festivais, começa a ganhar prêmio, você começa a chamar a atenção dessa galera do streaming, porque você comprovou aqui. Você tá fazendo portfólio aqui. Você tá fazendo isso. Então, por exemplo, que é mais Rafaela, democrático, mais fácil de alcançar. Perfeito. Autoral também. A sua Autoral. voz geralmente Exatamente. aparece, Isso. tudo isso. Agora, eu tô assim, há um tempo, a Rafaela Camelo, agora da agência, foi o primeiro longa-metragem dela. Semana passada, ela estreou na sexta-feira em Berlim. O primeiro longa-metragem dela. Esse primeiro longa-metragem, depois de ter passado por muitos laboratórios, ganhado prêmios, estrear em Berlim, mostra a efetiva entrega dela. Ela tá pronta para entrar no stream e dirigir uma série de 10 episódios? Não. Ela tem ali um trabalho para ser feito, mas mostra muito o potencial dela. Potencial, cartão de visita. Então, o curta-metragem, por exemplo, ele tem esse potencial também. Para mim, o curta-metragem ele tem duas funções. Uma experimentação, aprendizado. Por isso que curta-metragem quem financia é Estado. Mas qual é a janela final do longa-metragem? Para mim, ele é o cartão de visita. Eu mando para ti, olha só como essa pessoa de fotografia é boa, por exemplo. Acabou de fazer esse curta. Você vê concretamente algo que ela entregou. Olha como a Rafaela antes do longa, dirigiu 2 curta-metragens. Junto com, foi uma co-direção. Mas mostra como ela dirige elenco, por exemplo. Aí você vê o longa dela, você fala, uau. Então você começa a comprovar o caminho do cinema independente. Para mim, ele vai consolidando mais a carreira do que as séries. Então, acho que seguremos um pouquinho, criar 1 milhão de projetos de séries e vamos investir mais. É mais fácil você fazer um argumento de um longa-metragem, talvez, mais acessível, talvez, do que você ficar criando bíblias de série. O que é uma bíblia de série que vai conseguir ser vendida mesmo? Faz sentido? Faz muito sentido. Eu tô bombardeado aqui. Eu também, eu tô assim, encantada. Acho que a gente entregou aqui bastante conteúdo. Inclusive, se quem quiser, comenta aqui embaixo se tem alguma dúvida e tal. Depois a gente passa pra Mari também. Porque assim, Mari, obrigada. Porque você compartilhou com a gente um conhecimento que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido. É um conhecimento importantíssimo, né? Pra gente de novo, gente, é um conhecimento baseado em vozes da minha não tem problema, é o seu ponto de vista, mas é o ponto de vista de alguém que tem uma bagagem e que trouxe também muitos fatos e muitos dados, sabe? E muito conhecimento de mercado. Então, obrigada de verdade pela participação, foi maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada a vocês. Eu falo que a gente está em formação e que eu acredito muito mais na necessidade de a gente expandir conhecimento do que má fé de alguém que não quer dar o crédito e tal. Sim. A má fé, ela vai existir em qualquer lugar do mundo, né? São pessoas boas e pessoas ruins. Mas esse tipo de espaço que vocês promovem com esse canal, por exemplo, ajuda a promover e democratizar conhecimento também. Então, tô sempre à disposição. Eu nunca digo não pra esse tipo de coisa, porque acho que é isso que a gente tem que promover e crescer. Né? E é essa a ideia. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Demais. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada.